Olá pessoal, estamos de volta para mais uma resolução aqui de regra de 3. Sempre vamos iniciar pela leitura, então vamos lá. Se 3 torneiras com a mesma vazão e totalmente abertas ao mesmo tempo esvaziam uma caixa d'água inicialmente cheia em 5 horas e meia, então é verdade que apenas 2 delas, nas mesmas condições, esvaziam a mesma caixa inicialmente cheia em um tempo de 8 horas e tantos minutos. Bom, por que essa questão é de regra de 3? Toda questão de regra de 3 vai ter a seguinte característica. 2 ou mais medidas. Veja que aqui temos 2, né? A quantidade de torneiras que estão abertas e o tempo que vai ser demorado aí para esvaziar a caixa d'água. Então temos 2 medidas. Para ser regra de 3 tem que ter pelo menos 2, então tudo bem. E essas medidas, elas têm que ter uma relação, ou seja, na vida real, uma tem que influenciar a outra, uma afeta a outra. Então veja que se eu mudo o número de torneiras que estão abertas, o tempo que vai demorar para a caixa d'água esvaziar vai mudar também, né? Então, por isso que eu identifico que é uma regra de 3. Sempre vamos iniciar nomeando os assuntos. Então aqui nós temos a questão falando sobre a quantidade de torneiras, vou colocar uma sigla aqui, e fala também sobre o tempo. Então vamos por aqui. Eu gosto de colocar essa sigla porque ajuda você a se organizar. A partir daí nós vamos colocar os valores iniciais dados pelo texto. Então inicialmente o texto fala que eram 3 torneiras e que o tempo que essas torneiras demoravam para esvaziar a caixa d'água era de 5 horas e meia. Então vamos colocar esses dados aqui. Então inicialmente eram 3 torneiras e o tempo. Toda vez que você tem essa palavra aqui, meia, meio ou metade, meia, meio ou metade, você pode colocar graficamente como 0,5. Então 5 horas e meia seriam 5 horas e o meia é o 0,5 horas, né? Que é o que o texto está te dando ali. Então já tenho a quantidade inicial de torneiras e o tempo inicial. Agora a gente vai pensar no final. A situação mudou. O texto fala que ao invés de 3 torneiras, ele passou a ter 2. Então, ao invés de 3 torneiras, eu tenho 2. E o tempo que essas 2 torneiras demoram para esvaziar a caixa d'água não é dado. O texto não fala. Se ele não fala, eu não sei. Se eu não sei, eu ponho X. O X é para simbolizar que nós não sabemos. Agora o que eu faço? Eu tenho que saber se essa regra de 3 é direta ou é inversa. Para isso, você vai se concentrar na coluna que está completinha. No caso, o que eu já sei tudo aqui? As torneiras. Então você vai comparar o antes com o depois. Então eram 3 torneiras, eu passei a ter 2. Então o número de torneiras, o que aconteceu? Diminuiu. Vou pôr a setinha aqui para baixo para eu ver que diminuiu. E a outra coluna? A outra coluna, como está incompleta, você vai pensar na vida real. Se o número de torneiras abertas diminuiu, vai demorar mais ou vai demorar menos para esvaziar a caixa d'água? Aí você analisa. Bom, se eu tenho menos torneiras abertas, vai sair menos água. Então vai demorar mais para poder esvaziar a minha caixa d'água. Quando você chega nessa situação em que uma medida diminui e a outra aumenta, isso é uma relação chamada de inversa ou inversamente proporcional. Como que faz a conta? Tem várias formas de fazer. O que eu acho mais fácil para não ter que ficar mudando nada de lugar é o seguinte. Quando a relação é inversa, um assunto diminui, o outro aumenta, faz normal. Ó, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então quando a relação é inversa, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ah, professor, mas eu começo por onde? Eu acho legal que você comece pela coluna que contém o X. Por quê? Porque o X vai ficar do lado esquerdo, que é o que você está habituado, né, desde a época da escola. Então, se o X está na parte de baixo, eu vou começar aqui, ó, fazendo de baixo com de baixo. Então, o 2 vai multiplicar o X. Então, vamos lá. 2 multiplica X. Acabou. Aí, do outro lado, vou fazer agora o que faltou, de cima com de cima. O 3 multiplica o 5,5. Então, o 3 multiplica o 5,5.
Quem está grudado no x, que é o 2, não dá para fazer nada, porque você não sabe quem que é o x, então você só copia. Agora, 3 vezes 5,5 dá para fazer. Então, vou fazer a parte aqui para não ficar apertado, né? Fica meio ruim. Então, vamos fazer esse 3 vezes 5,5 aí. Então, vamos lá. Então, vou colocar o 5,5 em cima e o 3 embaixo, né? Sempre põe embaixo o número mais simples. 3 vezes 5 dá 15. Passou de 10, a dezena sobe. 3 vezes 5 dá 15, com 1 que subiu, 16. Agora que eu terminei, eu vou ter que pensar na vírgula. O que eu penso? Existia um número do lado direito da vírgula. Então, no resultado também tem que existir um número do lado direito da vírgula. 16,5 ou 16,5, né? Agora vamos voltar para a nossa continha. 16,5, vamos levar ele para lá. Então aqui nós temos 16,5. Para o x ficar sozinho, o 2 vai embora. Só que a pergunta é, o que ele vai fazer? Sempre que o número muda de lado, ele inverte a operação. Se o 2 estava multiplicando a letra x, ele passa fazendo o contrário, que seria dividir. Então fica 16,5 dividido por 2. Ah, professor, mas tem dificuldade em dividir com vírgula. Ó, um macete. Quando você for dividir por 2, qualquer número que tenha vírgula, tenta pensar que é dinheiro. Finge que é dinheiro. Ah, professor, mas não tem 16,5 reais. Eu não trabalho com isso. Tudo bem. Por quê? Porque dinheiro não tem uma casinha decimal, tem duas. Então o que você pode fazer? Ó? Você pode pôr um zero aqui. Ó. Tem problema fazer isso? Não. Então quando um número tem vírgula, você põe um zero no final dele e não afeta nada, tá? Então por que eu fiz isso? Ó, percebe que fica parecido com o dia a dia, 16,50. Pensa que é dinheiro. Se fosse R$16,50 dividido para duas pessoas, quanto que ia ficar para cada uma? Metade de 16 não seriam 8? Então você falaria que o x vale 8, vírgula. Metade de 50 centavos, né? Metade porque eu estou dividindo por 2. Metade de 50 centavos dariam 25 centavos. O que? Se o tempo estava em horas, então isso aqui também está em horas. Aí eu quero que você tome cuidado, né? Não pode se emocionar, tem que ser frio. A pegadinha é que você vem igual um doido e marca a letra C, ó. Por quê? Você achou 8,25, às 8 horas o texto já tinha te dado, né? Faltavam os minutos. Aí no que o cara vê o 25, ele já sai lá e marca. E aí ele erra. Então, entenda uma coisa. Nós achamos 8,25 horas, porque o nosso tempo, quando nós montamos a regrinha de 13, estava em horas. Nós queremos que ele fique em minutos. Então, como que você converte tempo decimal? Como que você arruma o tempo quando ele tem vírgula? Então, vou ensinar vocês. Então, vou para um outro espaço, né, para a gente poder rabiscar um pouquinho. E vamos lá, ó, vou mostrar como é que funciona isso daí, para você não cair em nenhuma pegadinha. Então, temos lá 8,25 horas. Quando você quer arrumar um tempo que é decimal, tem vírgula, com um padrão reloginho, horas e minutos, basta pegar quem está à direita da vírgula e multiplicar por 6. Por que 6? Porque o tempo ele tem base sexagesimal, né? 60 segundos formam 1 minuto, 60 minutos formam 1 hora, enfim, por isso que é 6. Veja que o 8 não tem nada a ver com a história, a gente só vai trabalhar com o que está do lado direito da vírgula. Então o 8 já está certo aqui, 8 horas. Agora vamos fazer essa multiplicação que ficou pendente aqui, ó. 25 vezes 6. 6 vezes 5 na tabuada dá 30. Então vou pôr a dezena que é o 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. 12 com 3 são 15. Ah, professor, então são 8 horas e 150 minutos? Não, porque no reloginho não tem 150 minutos, né? Então o que a gente faz? Se passar de 100, o que você faz? É só ignorar o último número. Então não deu 150? Passou de 100. Então o que você faz? Só ignorar o último número. Então ignorei 8 horas e 15 minutos. Aí sim, na tranquilidade, na habilidade, a gente vai lá, gabarito letra A. Então meu intuito era mostrar para vocês uma regra de 3
simples do tipo inversamente proporcional e poder mostrar para vocês como fazer esse ajuste aí com o tempo, quando ele tiver vírgulas, tá? Bom, se o vídeo foi útil para você, se te ajudou até aqui, deixa um comentário para eu saber que eu estou ajudando você ou o que eu posso melhorar. Se você puder também curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, você ajuda aí na divulgação e fica sabendo dos próximos conteúdos. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima.